Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai tratar juntos aqui, construir do zero dentro da ferramenta como se libertar do caos operacional que provavelmente a sua agência está te colocando, a sua operação de tráfego está te colocando. Como gerenciar o dia a dia do seu time operacional, de todas as tarefas, de todo mundo saber exatamente o que fazer hoje, o que está atrasado, o que tem que fazer nessa semana, o que precisa fazer nas próximas semanas, para cada cliente. Então, tudo isso a gente vai construir juntos aqui no ClickUp hoje, tá? Separei esse mapa mental para a gente tratar de algumas coisinhas e ver se encaixa na sua realidade hoje. Se sim, vai fazer muito sentido para você essa aula, tudo bem? A gente vai passar por aqui antes alguns conceitos, alguns pilares que são importantes, e aí depois a gente vai direto para a ferramenta ClickUp construir juntos toda essa estrutura, tudo bem? Importante falar aqui para quem que é essa aula, para ver se você se enquadra, se você se encaixa dentro de uma ou mais dessas características, que é para dono de agências de tráfego e ou redes sociais, porque eu acredito que, apesar da gente focar aqui em operações de tráfego, quem gerencia mídias e tudo mais vai se beneficiar muito também dessa estrutura, porque é uma estrutura, importante falar aqui também, que você vai aprender a parte estratégica, você vai aprender a mão na massa também, a gente vai montar junto, mas é importante você aprender a parte estratégica, porque muitas vezes você vai pegar algum pontinho ou outro e vai adaptar à sua realidade, que às vezes tem uma particularidade ali que as outras não têm. Foi exatamente o que aconteceu com a gente já contratou uma consultoria de ClickUp especificamente para a gente construir a nossa operação, tinha um monte de coisa lá, a gente foi selecionando o que de fato cabia na nossa realidade e construímos esse modelo, que é o modelo mais simplificado que eu encontrei e o modelo mais simplificado que a gente aplicou para a nossa operação de agência, beleza? Então vou passar para vocês exatamente o que a gente pegou de um consolidado gigantesco e extraímos aquele 80-20 que não torna nenhuma operação engessada e ao mesmo tempo a gente consegue ter um controle para não precisar ficar lembrando de tudo, ter algum tipo de acompanhamento um pouquinho mais técnico dentro de uma ferramenta. Então, é para dono de agências de tráfego ou redes sociais que tem dificuldade em gerenciar múltiplas tarefas e múltiplos clientes. Isso é importante também. Provavelmente, se você tem um cliente, você não vai ter essa dificuldade, né? É muito fácil ali tocar ele no dia a dia, mas se você começa a ter 3, 4, 5, 10, 20, 30, é impossível você gerenciar isso. Se você está tentando, provavelmente você está entendendo essas partes de baixo que eu coloquei aqui, que antes disso, se você tem um ou mais colaboradores ou parceiros que não possuem uma forma organizada de tocar as tarefas do dia a dia, você vai ver que a gente vai tratar sobre como você colocar a sua equipe, dividir certinho cada task, cada tarefa para cada um. Então, se você tiver um time, você vai se beneficiar muito disso aqui, seja de uma pessoa, de 10 pessoas, vai se encaixar perfeitamente dentro dessa estrutura. E, principalmente, se você hoje, como líder dessa operação, se sente no caos e sabe que se adoecer por uma semana, deu ruim. Deu ruim na melhor das hipóteses aqui, né, para não falar nenhum palavrão, mas você sabe que essa operação depende 100% de você. Então, se você ficar doente por uma semana, pegar uma dengue, qualquer coisa assim, ou férias, que é isso? O que é férias? Você nem imagina em tirar às vezes 7, 14 dias e ficar tranquilo, passar por um período em que você sabe que você pode ter aquela tranquilidade, que a sua operação está seguindo rodando 100%, independente de você estar lá ou não. Se você não tem essa realidade hoje, fica aqui que isso vai mudar quando você descobrir como fazer esse gerenciamento e dar essa arma para o seu time saber exatamente o que precisa ser feito, vai ser muito benéfico para você. Então, se você se encaixa em alguma dessas características, fica aqui que vai ser muito importante para você essa aula. Por que é importante você ter uma organização? Acredito que você já tenha esse sentimento, você já saiba que é importante, mas é legal enfatizar a parte técnica disso e não simplesmente, é bom ter organização por si só, mas organização, uma operação organizada é igual a lucratividade, dinheiro no seu bolso e mais tempo, que talvez hoje seja o principal recurso que a gente busca. A gente está atrás de uma organização financeira para a nossa vida pessoal como dono de agência e também ter mais tempo, não ficar sempre dentro desse caos. E por que uma operação organizada é igual a lucratividade mais tempo? Porque com ela você tem menos churns, então você aumenta o seu LTV, você consegue ter o cliente por mais tempo, porque você consegue entregar de forma mais organizada, você consegue ter mais qualidade na sua entrega, né, que a gente até traz aqui embaixo, porque você sabe tudo, o seu time sabe o que precisa ser feito, então as coisas não precisam ser feitas correndo, porque já está programada para ser feito amanhã, depois de amanhã, essa semana, próxima semana. Tudo isso diminui churn,
Diminui caos, obviamente, né? Porque se você tem algo organizado lá, jogado dentro de uma ferramenta, você consegue gerenciar de uma forma muito melhor e não fica caótico. Nossa, esqueci que tinha que entregar isso hoje para o cliente, acabou de vir na sua mente, você precisa movimentar o seu time todo, é urgência sempre, tudo é urgente, e aí você sabe como é essa realidade e que não é o que você busca, e você precisa de menos time para fazer uma entrega de qualidade, isso é muito importante. Quando você não tem essa organização, e a gente já passou por isso, tá? Tô falando de com propriedade, a gente já chegou a ter uma operação com talvez 3 vezes mais gestores de tráfego do que a gente precisava. Era uma operação super inflada, a gente cresceu muito em faturamento, foi o período que a gente mais cresceu em faturamento, mas a gente não via dinheiro, a gente não via margem de lucro. A gente fala, cara, para onde está indo esse dinheiro? E a gente tem uma boa gestão financeira. Quando a gente colocou lá na ponta do lápis, a gente viu que era time. Estava super inflado, mas eu não conseguia entregar sem aquele time. Se eu demitisse alguém, por exemplo, tirasse algum gestor do meu time, caos na hora. Ou eu ia ter que assumir e ficar fazendo o papel dele, ou nossos clientes iam cair. Era só essas duas realidades que existia. Quando você tem uma gestão organizada, você consegue mais com menos gente. Você consegue mais tempo, porque você não precisa ficar dependendo 100% do dono para ficar gerenciando e falando o que cada um tem que fazer cada dia. É tudo de forma organizada e, principalmente, você tem paz. Você sabe que as coisas rodam sem você. Você pode se dar o direito de adoecer, você pode se dar o direito de tirar uns dias de férias, que tá tudo bem. Tá tudo bem, porque vai seguir rodando 100%. Então, por que que isso é importante? Porque organização igual a lucratividade, mais tempo. Vou falar um pouquinho aqui de por que é legal que você me ouça, né, alguns pontos rápido. Eu comecei como gestor de tráfego, então provavelmente vai ser a realidade de 90% das pessoas que estão assistindo essa aula, provavelmente iniciaram assim também, e eu ingressei na Avante lá em 2020, isso no finalzinho de 2020, a Avante tinha acabado de ser fundada, e aí eu ingressei ali e ajudei a Avante a construir toda essa estrutura, hoje que tem vários clientes, várias pessoas trabalhando junto, então eu entrei bem lá no inicinho, por isso sou um cofundador, né, ajudei a empresa a crescer e se tornar no patamar que ela está hoje. A gente já testou esse método de ClickUp, ele já passaram mais de 100 clientes nele, então a gente tem realmente não é algo que a gente estudou, viu uma aula e falou, isso aqui deve ser legal, deixa eu ensinar as pessoas a fazerem. A gente rodou o dia a dia, como eu trouxe para vocês, a gente contratou uma consultoria de ClickUp há um tempo atrás, se não me engano, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, para a gente construir o nosso, e aí a gente colocou no dia a dia, a gente viu que tinha coisas que não eram funcionais lá, a gente adaptou a realidade realmente de uma agência de tráfego, em que a principal entrega é o tráfego pago, e aí a gente conseguiu consolidar exatamente isso que eu vou trazer para vocês. O nosso ticket médio atualmente, para os clientes que rodam dentro dessa estrutura de ClickUp, que tem exatamente essa entrega que eu vou mostrar para vocês, é um ticket médio entre 3 e 5 mil reais. A Avante hoje só cobra isso, entre 3 e 5 mil reais. A gente não coloca contratos abaixo disso aqui dentro. A nossa retenção média hoje, quando eu falo para vocês que uma operação organizada é igual a menos churn, é uma operação de 9 meses. Não sei se você está habituado com essa retenção, se você já calculou a sua retenção, mas quando você tem pouquinhos clientes, é fácil você ter uma retenção alta. Quando você começa a crescer e ter muitos clientes, a tendência é que a sua retenção diminua, exatamente porque você não consegue, se você não tem uma gestão organizada, gerenciar tantos clientes, um começa a dar pepino, você não sabe o que é, aí você vira toda a operação, atenção para esse cliente que está dando pepino, e aí o outro começa é igual ficar equilibrando aqueles pratos, né? Um tá caindo aqui, você vai lá e coloca ele, aí o outro começa a cair, é sempre esse caos. E a gente conseguiu essa retenção média de 9 meses, que é uma retenção muito boa, e trazendo até um benchmark, caso você não esteja habituado com essa métrica para saber se 9 meses é bom ou ruim. Hoje, eu acho que é antiético citar nome, mas é a principal assessoria de marketing do Brasil, né, que tem várias franquias aí pelo Brasil. A gente já teve acesso a números internos deles e várias franquias em torno de 4 a 5 meses essa retenção média, tá? Então, para você entender o que a gente está praticando, mais do que o dobro do que a principal assessoria do Brasil. Então, realmente é uma retenção muito boa. E por que isso é positivo você ficar com o cliente muito tempo? Porque o seu LTV é grande. Então, sempre que a gente fecha um contrato aqui, a gente sabe que a gente vai ter pelo menos 36 mil reais de receita com esse cliente. Então, se a gente tem um ticket médio entre 3 e 5 mil reais e a gente consegue reter por 9 meses, a gente vai ter um LTV, né, um lifetime value, um valor de vida do cliente de 36 mil reais. Então, hoje, a gente vende, no mínimo, aqui na Avante, contratos de 36 mil reais. A gente sabe que a gente vai ficar com esses 36 mil reais, porque a gente já tem
uma retenção, essa organização traz para a gente essa previsibilidade de receita. Então lembra, eu falei que organização é igual a lucratividade, é disso aqui que eu estou falando. E atualmente atuo gerenciando o time de operações da Avante, então eu lidero esse time, por isso eu acho que tem propriedade para falar sobre esse gerenciamento através do ClickUp, e eu faço isso hoje aqui na Avante, né, através dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, e também ajuda agências que buscam faturar mais de 50 mil reais por mês com lucratividade e sem dono dependência, que é exatamente o que a gente vai bater aqui. Então, se você tiver interesse em passar por uma consultoria gratuita comigo ou com alguém do meu time, só procurar um botão que provavelmente nessa página que você está vendo, esse vídeo vai ter um botão, vai ter um CTA, procura, clica lá, faz a sua aplicação e quem sabe a gente entra em contato contigo, né, para disputar uma vaga e dar os próximos passos aqui. Então, a gente já passou exatamente para quem que é essa aula de hoje, por que que é importante fazer ela, quem que vai dar essa aula, e agora a gente entra no como. Agora a gente vai para a parte que vocês gostam. Vou passar aqui pelo mind map, vai ser mais fácil de explicar para vocês, mas vocês tendo esse conceito na mente, a gente já vai direto para dentro da ferramenta construir isso junto, beleza? Antes da gente entrar necessariamente em ClickUp, pessoal, eu quero dar uma dica de ouro para vocês aqui. Talvez muitos de vocês já façam isso, tá? Mas caso não, dou a dica de ouro aqui, e caso já façam, talvez vocês não façam dessa forma, porque a gente já experimentou vários tipos de dailies. Então, a minha dica de ouro aqui é faça dailies. Independente de você ter o ClickUp ou não, faça dailies. Por quê? O que eu vou apresentar para vocês aqui, o que vocês vão construir com esse direcionamento, ele roda sem daily, tá? Então, não é que seja necessário para ele rodar. Só que a gente tentou rodar sem daily e a gente viu que a aderência do time não é a mesma. Então, às vezes, é você tirar 10, 15 minutos por dia, né, no início da manhã, você bate esse ClickUp, você compartilha o ClickUp, vê exatamente o que seu time vai fazer e pronto. Depois de 10, 15 minutos, você libera seu time, todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer, já está tudo gerenciado dentro de uma ferramenta e você pode ficar tranquilo o resto do seu dia, sabendo que o time está bem orientado. Tá? Quando a gente testou 100, não deu tanto certo, o ClickUp começou a ser negligenciado, realmente é necessário, a gente está falando de pessoas, né? É necessário que tenha um keeper ali que seja 10 minutos por dia. Tenho certeza que hoje você investe muito mais do que 10 minutos por dia na sua operação dentro desse caos que você está hoje, então não vai ser 10, 15 minutos que vai mudar para pior, porém para melhor, com certeza, baseado na nossa experiência aqui, é uma possibilidade. Então 10, 15 minutinhos, como que a gente faz a dele? A gente já fez de vários tipos, tá, pessoal? A gente já fez dele de 1 hora. A gente compartilhava um monte de coisa, trocava uma ideia, entrava nas tasks a fundo. Então não é, o modelo ideal que a gente encontrou pra gente não é esse. O modelo ideal dele é para falar de tarefas. Então o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje? É isso. Então, fez tudo que tinha para fazer ontem? Sim. Então beleza, ótimo, não tenho o que falar. Não fiz. O que que você não fez? Por que que você não fez? E existe algo que eu posso fazer para ajudar a destravar? O que que são importantes essas duas perguntas, pessoal? O porquê não, ele traz um senso de comprometimento para a pessoa, porque ela precisa se explicar perante todo o time. Então você vai ver que é natural que o seu colaborador às vezes tenha aquele período, aquele dia que ele está mais procrastinando, vai ter aquele dia que ele dá uma negligenciada e ele precisa falar isso, ele precisa colocar isso para fora. Se você dá essa oportunidade dele ter que se explicar e ele tem essa responsabilidade, você vai ver que isso passa a diminuir muito a frequência com que isso acontece. Porque se ele não tem que falar nada, se não existe uma dele, ele não precisa dar satisfação, é só ficar acompanhando o ClickUp ali, às vezes te dá uma desculpinha pela ferramenta, pelo WhatsApp, Slack, o que você usa para comunicar com seu time, é muito mais fácil dele ter esse tipo de comportamento. Quando ele precisa se comprometer na frente de todo mundo e explicar o porquê não fez, até esse senso de vergonha, tipo, ele não quer se colocar nessa posição, logo ele passa a executar melhor as tarefas e então, por isso que é importante você perguntar o porquê não. Às vezes teve também alguma coisa técnica que travou e ele acabou não trazendo para você durante o próprio dia, e aí você consegue pegar na dele e se tiver acontecido alguma coisa assim, você se colocar à disposição. Acho que como líder você precisa ter esse papel de, olha, como que eu posso te ajudar? Existe alguma forma? Até para ele, se ele falar que não, ele sabe que ele está 100% com essa responsabilidade. Ele te falou que ele dá conta e que não tem nada travando ele mais, então só depende da vontade dele. Ele só precisa querer fazer que ele vai conseguir. Então acho que o papel do líder é o máximo que ele conseguir
intervir no time somente destravando o que está impedindo o time de conseguir fazer o que precisa ser feito, eu acho que a gente está o mais ideal possível. Então, se fez, ótimo. Se não fez, por que não fez? E o que você está planejando fazer hoje? E aí você ajusta se precisar, se tiver alguma task ali que o colaborador colocou como prioridade, mas na verdade a outra está acima dela, você dá essa recomendação, beleza, já sai ali com o ClickUp compartilhado, sabendo exatamente o que precisa ser feito, na ordem, com a prioridade, para qual cliente, e depois você fica o dia muito mais tranquilo, mais à vontade, sabendo que está todo mundo bem direcionado. Então a dica de ouro aqui é faça dailies, tá? E agora a gente vai entrar necessariamente, especificamente no ClickUp, passo a passo, exatamente o que você vai criar lá dentro para não ter dúvida nenhuma e você sair daqui com uma operação redonda, tá? Então a gente entra primeiro, mais básico de tudo, criar uma conta no ClickUp. Essa conta eu recomendo que seja pelo menos o plano básico, tá, pessoal? Existe um plano grátis no ClickUp, mas tem algumas funcionalidadezinhas, algumas limitações que não compensa você ficar no grátis, tá? $7 aqui por mês, vai dar R$ 45 na cotação de hoje. É um investimento pífio para todo o output, não só de organização, mas financeiro que uma estrutura como essa traz. Então investe esse dinheiro, tá, pessoal? Não é necessário para você ingressar no ClickUp, você pode ingressar de graça. A conta que eu vou mostrar para vocês aqui é uma conta trial, né, de teste, que eu criei para a gente criar a nossa estrutura junto, mas vocês vão ver que a gente tem a conta da Avante também, que é um plano até superior a esse, porque a gente já tem mais gente no time, então é um plano business, mas não precisa de ser o plano business, esse aqui já cumpre, tá? Mas pelo menos esse plano básico, tá, pessoal? Não vai no gratuito, é a recomendação que eu tenho aqui, e você vai também convidar o seu time, então você vai criar sua conta no ClickUp, vai ter lá o seu workspace da, no nosso caso, por exemplo, a Avante, vai ter o agência X, que é a sua agência, e aí você vai convidar o seu time lá para dentro. Você vai convidar. Eu vou mostrar como você faz isso, mas o convite vai chegar por e-mail, tá? Então você pede seu time, assim que você fizer esse trâmite, você pede seu time para conferir no e-mail. O que é super importante aqui, pessoal? Quando você for convidar, a opção mais comum lá é você convidar como membro. Não convide como membro, convide como guest, que é convidado. Por quê? Porque guest não paga. Então, cada member que vai estar lá, cada um que você colocar, você paga. Então, tipo, se é de $7 aqui por mês, é $7 por membro. Então, cada um que você vai colocando vai aumentando $7, aí pode ser que fique pesado na operação da sua agência hoje. Então, convide como guest, ele vai conseguir ter os mesmos acessos, o que ele não vai conseguir fazer é criar. Ele não vai conseguir criar espaços, criar coisas, né? Tasks ele consegue, mas dentro da nossa operação roda perfeitamente aqui como guest. Então, é a recomendação que eu te dou para você não inflar muito o custo dessa operação. Fechou? Então, aqui a parte mais básica. Agora a gente começa a entrar um pouquinho onde está realmente essa inteligência, que é a criação dos workspaces. A gente trabalha com principalmente dois workspaces aqui, né, dois spaces, perdão, que são interno e operacional. Tudo isso vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido para você quando você estiver lá dentro da ferramenta. Mas como eu te trouxe, eu quero que você entenda aqui o racional, o estratégico, para se você precisar ajustar alguma coisinha para a sua realidade, você entender como fazer isso, por que fazer isso, e ser muito mais fácil. Tá? Então você vai criar dois spaces e aqui dentro está a estrutura de cada um desses spaces. E aí agora a gente já vai lá para dentro do ClickUp para a gente ir fazendo a criação disso junto. Tá? Então se você vai criar esses dois spaces, aqui vai estar o passo a passo que você vai fazer dentro de cada um deles. Então eu vou puxar minha tela para o lado aqui. Como eu trouxe para vocês, está um ClickUp zerado, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tem o ClickUp da Avante no plano business, né, onde a gente tem 6 membros e tem os outros que são guests e tudo mais. Os membros, geralmente, a gente deixa só para o board, né, só para quem realmente precisa criar coisas mais robustas dentro do ClickUp, e aí precisa ter essa permissão. E o guest, ele só precisa estar lá dentro e cumprir as tasks e tudo mais. Então, esse aqui é o workspace da Avante. A gente vai fazer nesse workspace Mateus aqui, que eu criei para a gente fazer, ele está zerado. Beleza? Então, ó, vamos fazer o passo a passo juntos aqui para garantir que vai ser fácil para vocês fazerem também. Então, criado o workspace, a gente vai vir aqui em Manage Users para convidar o time. Então, ó, como eu trouxe para vocês, ele já vai vir aqui padrão como membro. O que você vai fazer? Você vai colocar o e-mail de quem você quer adicionar e vai colocar como guest, beleza? Colocando como guest, ele vai aceitar o e-mail lá, vai entrar aqui, ó, como convidado interno e não como membro. E aí você vai pagar somente por um, que é você. Então, se você tiver um sócio, por exemplo, o sócio vai ajudar, vai criar coisas aqui, vai criar estruturas aqui dentro, aí você coloca ele como membro, paga a mais, mas aí vai valer a pena. Igual o nosso caso aqui, a gente tem mais de um membro, mas aí fica a seu critério, provavelmente só você como membro já deve
Já deve cumprir. Fechou? Então, vai convidar o seu time, vai chegar lá o e-mail para eles, você só pede para aceitar, ele aceitando vai cumprir o passo a passo lá e já vai estar aqui dentro. Beleza? Aqui está zerado, o seu vai estar assim também, né? Provavelmente na visão que você tiver vai estar zerado aqui, sem nada. E aqui que você vai fazer? Ó, a gente vai criar os dois space, primeiro passo. Então a gente vai vir aqui em space, criar, a gente vai criar o interno. Bugzinho aqui, boa. Então a gente vai criar um interno. Pode só dar play aqui. E a gente vai criar outro espaço, que é o operacional. Que é mão na massa, tá, pessoal? A gente vai fazer ao vivo. Se der algum bug, já dá ao vivo para a gente já ver, já resolver junto. Então, acho que é a melhor forma de a gente conseguir garantir que você vai estar com essa estrutura exatamente igual a gente roda aqui, beleza? A gente criou os dois spaces. Ó, dentro de cada um dos spaces, a gente vai criar listas, tá? Então, tem como criar várias coisinhas aqui dentro, né? Vários tipos de visão que você vai ter aqui. A gente vai criar listas. Então, já vem uma lista padrão dentro de cada uma. Vou usar ela aqui mesmo. E aí a primeira lista vai ser equipe. E eu vou criar outra lista que vai ser clientes. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou criar duas listas. Uma que vai ser implementação, que vocês vão ver. Cara, o que eu estou ensinando majoritariamente para vocês aqui, a promessa dessa aula é ensinar a daily, ensinar o dia a dia. É como gerenciar o dia a dia da operação de vocês. Mas essa implementação aqui talvez seja ainda melhor. Então fica comigo aqui para vocês sentirem o drama, tá? Mas vamos criar aqui, vamos seguindo passo a passo, criar o que a gente chama aqui de daily, você pode colocar tasks diárias, enfim, pode ser do jeito que você quiser. Como a gente compartilha sempre na daily, eu já deixo o daily aqui. Fechou? Beleza, então vamos seguindo passo a passo. Dentro de equipes, o que a gente vai fazer? Aqui algumas recomendações e o que você faz. Recomendações, deixar trancado. Por que a gente sempre deixa trancado, pessoal? Com acesso somente para o board, para a liderança. Porque aqui em equipes a gente coloca salário da galera. Na Avante, a gente é muito aberto com o número. Então o pessoal sabe quanto a gente fatura. Isso todo mundo, tá? Todo mundo que está envolvido, seja liderança, seja um colaborador, todo mundo que está envolvido sabe quanto a gente fatura, qual que é a nossa margem, sabe as contratações que a gente faz de ferramenta, sabe os investimentos que a gente faz em mentorias, em consultorias, tudo para melhorar. Então, sabe exatamente quanto a gente coloca o dinheiro em cada lugar, exceto em salário, tá, pessoal? Isso aí a gente faz porque experiência mesmo do dia a dia, nesses mais de 4 anos com a agência, a gente viu que nem todo mundo tem essa maturidade para lidar com, fulaninho recebe tanto, eu recebo tanto, por quê e tal. Então, por não sentir essa abertura, e eu não estou falando do meu time especificamente, a gente já rodou várias pessoas, a gente gerenciou talvez dezenas de pessoas aqui na Avante, e é meio comum assim. Então, a gente prefere não abrir o salário. O restante a gente deixa 100% aberto, mas aí fica a cargo seu. Na nossa recomendação, a gente deixaria trancado essa parte aqui de equipe, o restante tudo aberto. E aí em equipe, vocês vão ver aqui, ó, que vocês vão criar dentro desse espaço os seus clientes. Então, por exemplo, cliente 1, cliente 2, e aqui você vai colocar o nome do cliente de vocês, tá, pessoal? Então, tipo, Doutor João, não sei se você atende imobiliária X. Então, você vai colocar todos os seus clientes aqui e vão ter algumas colunas. Essas colunas vão ser importantes para a gente ao longo de toda a explicação aqui, tá? E aí, já deixei algumas pré-separadas, né, pré-prontas aqui, para trazer para vocês uma facilidade de não precisar ficar pensando, mas só copiar e colar. Então, drop-down, aqui, modalidade de contratação. Drop-down, a gente vai vir aqui em adicionar. Aí já está aqui no início, né? Se não tiver, é só pesquisar aqui, mas drop-down. E a gente vai colocar modalidade. Por que modalidade, pessoal? Porque é muito comum em agências não ser todo mundo CLT. Se a sua operação assim é excelente, talvez seja o melhor modelo fiscal, mas em muitas operações não existe essa realidade. É muito caro você manter alguém CLT. Então, alguns vão ser CLT, outros vão ser PJ, você vai trabalhar às vezes com freelancer. Então, para você organizar todo mundo aqui, essa modalidade vai ser muito importante. Aqui, ó, acabei de ver que eu estou criando cliente em equipe, né? Mas é só você mudar para colaborador. Então, por exemplo, Matheus, Rodolfo, Faipe. Tô colocando alguns da galera do nosso time aqui, tá, pessoal? Então, Jéssica também é do time. Não vou colocar todo mundo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas pelo menos 4 pessoas para vocês verem a diferença. Então, a gente vai vir aqui,
drop-down e vamos colocar a modalidade. Dentro da modalidade, você vai colocar qual que é o regime que essa pessoa está. Você pode colocar, por exemplo, CLT, PJ e Freela. Beleza, adiciona essa coluna e aí você consegue catalogar. Por que isso é importante? Quando você tem uma, duas pessoas, beleza, às vezes não precisa desse gerenciamento. Quando você começar a crescer e ter mais pessoas, às vezes é interessante para você ter uma organização de quantas pessoas você tem em CLT, quantas você tem em PJ, quantos freelas estão trabalhando nessa operação. Se você começar a ter muitos freelas, você vai ver que vai precisar de um gerenciamento de todos eles para ajudar você a não ter nenhum tipo de gargalo na sua operação. Então, é importante você catalogar o que cada uma dessas pessoas, qual que é a modalidade delas e o que elas fazem. Então, quando você começar a ter muitos gestores de tráfego, muitos copywriters, muito design, muito atendimento, enfim, você começar a ter muita gente aqui, essa organização vai fazer sentido, tá? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, drop-down, modalidade de contratação, tags, a gente coloca cargos, as tags você consegue adicionar clicando aqui, ó. Então, a gente pode falar, por exemplo, sócio, aí outro aqui, aí é só exemplo, tá? Rodolfo é meu sócio. Então, a gente pode colocar tráfego, a gente pode colocar o FIPE que é sócio e é tráfego, a gente pode colocar designer, a Jéssica, que é financeiro, a gente pode colocar financeiro. Então, a gente vai adicionando aqui. E se, por exemplo, a gente tiver outra pessoa, então, por exemplo, o Edu aqui é nosso designer, Eduardo. E aí a gente já tem design, a gente só vem aqui na tag, seleciona design, e se não tiver, faz a criação igual eu fiz aqui. Por quê? Aqui a gente já cataloga todo mundo, e quando eu começar a ter várias pessoas dentro de uma função, então quando sua operação começar a crescer muito, você só vem aqui e quer saber, quer tirar um relatório, por exemplo, de designers. Você só clica aqui, ele já vai deixar exatamente todos os designers aparecer para você. Tá? Então acaba sendo uma forma muito fácil de gerenciar. O assignee aqui, que seria tipo responsável, geralmente a gente coloca a carinha de cada pessoa, então você vai ter adicionado o seu time, coloca a carinha dele aqui. Due date e start date é importante aqui também, pessoal. Já vem o due date, vou adicionar o start. Mas por que é legal aqui? Quando você está trabalhando com PJ, se for o seu caso, se tiver pessoas PJ, você sabe o período de contrato dele. Então você vem aqui e coloca, vamos supor que ele entrou dia 1º aqui de maio e vai finalizar dia. Aí você coloca qualquer data aqui, dia 31 de outubro. Então você sabe quando estiver chegando dia 31 de outubro, você precisa entrar em contato com ele para poder renovar o contrato. Né? Os PJs, eles são como uma empresa prestando serviço para você, e você precisa renovar esse contrato com ele. Então acaba sendo legal. E um grande pulo do gato aqui, que é você fazer o salário dele. Então, você coloca aqui, cria, como eu criei, um modelo de money, né? Money para salário, coloca o título aqui, adiciona, e aí você vai conseguir ter o salário de todo mundo. E aí aqui uma coisa interessante de ter o plano não ser o básico, né? Eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, 10 mil reais, aqui 15 mil reais, aqui 8 mil reais, só salário inflado aqui, né? Mas para não ficar pensando muito, 5 mil reais, 10 mil reais. Quando você tem um plano, ó, você consegue vir aqui calcular. No caso aqui ele não vai deixar porque eu não tenho, mas se a gente estivesse no nosso workspace da Avante aqui, aí a gente sempre faz esses cálculos, que é você saber quanto você está gastando com folha salarial. Então você já coloca aqui o salário de todo mundo e já faz o cálculo automático aqui para você aqui embaixo, tá? Então, gerenciamento de equipe de forma bem simples, você saber o modelo de cada um, o que cada um faz, quando renovar com cada um e principalmente o salário para você saber o quanto você está gastando com folha, já fica tudo organizadinho aqui. Exatamente o mesmo modelo a gente vai trazer quando a gente está falando de clientes, tá? Então vou minimizar aqui, a gente vai vir para clientes. E lembrando, pessoal, o grande ouro está aqui embaixo, mas é importante que vocês tenham um gerenciamento do dia a dia da agência de vocês e não somente do time, tá? Então a gente está trazendo aqui uma pincelada também sobre como gerenciar equipe e clientes, e aí depois a gente vai para tarefas relacionadas a esses clientes que vão ser realizadas por essa equipe. Fechou? Então, no final aqui, tudo acaba se cruzando. Então, a gente vem para clientes. Fechou? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, como eu tinha trazido lá no início de forma errada, a gente vai colocar o doutor Guilherme, vai ter a loja XYZ, vai ter a imobiliária tal, beleza. Então, fechou aqui. O que a gente vai ver, pessoal? Primeira coisa, vistas. Vistas é uma coisa legal que em equipe acaba não fazendo tanto sentido. A gente até tem algumas, mas acho
irrelevante trazer para vocês aqui, mas em clientes acaba sendo muito legal. Vistas são as formas que você vai organizar toda essa galera aqui. Deixa eu colocar mais alguns outros, que vai ficar bem legal de já fazer ao vivo com vocês aqui. Então, vou colocar também distribuidora Sul. Fechou. Então aqui a gente já consegue ter, eu acho que insumo para poder fazer tudo. A gente sempre separa os grupos de clientes que a gente tem de forma estratégica para não ficar simplesmente algum nome lá, uma organização que a gente não vai utilizar. Então tudo que a gente implementa aqui no ClickUp, a gente faz o uso. Então, por exemplo, a gente coloca os clientes que estão ativos, os que estão em fim de contrato esse mês, por quê? Para a gente poder fazer alguma ação de renovação, assim como os do mês que vem, a gente conseguir se organizar para saber quantos clientes vão renovar naquele próximo mês. A gente sabe que períodos de renovação são sempre períodos em que o churn tende a ser maior, porque da nossa vivência todos esses anos, sempre que o cliente tem que renovar, ele precisa tomar uma decisão de fechar outro contrato grande com você ou não. Inclusive, até uma sacada aqui, pessoal, a gente passou já há algum tempo a trabalhar com modalidade de renovação automática, tá? Lógico que tem o gatilho lá no contrato de o cliente ele pode falar se ele não quiser renovar automaticamente, então não é obrigatório, mas se ele simplesmente não fala nada, a gente não precisa chamar ele e falar assim, olha cliente, você quer assinar outro contrato comigo? Então, simplesmente ele é renovado. Isso é uma sacada boa. E aí o que a gente pode fazer? Sempre que está chegando esse período, independente de ser renovação automática ou não, a gente gosta de colocar esse acompanhamento de quais clientes estão fechando esse mês, quais clientes vão fechar mês que vem, até para a gente fazer algum tipo de ação, ficar um pouquinho mais próximo, garantir que não vai ter nenhum tipo de problema. E clientes red flag aqui, eu acho que não precisa nem falar, né? São aqueles clientes que estão com a fogueira um pouquinho mais alta, aqueles clientes que não estão tendo resultado ou estão reclamando demais. São clientes que provavelmente vão dar churn daqui a pouco se eu não fizer uma ação, e os clientes que já saíram. Então tudo isso a gente organiza de formas que a gente consiga organizar e separar cada uma dessas frentes. Então a primeira delas aqui são os clientes ativos. E aí a gente vai duplicando para poder criar as novas vistas, tá? Então a gente vai fazer junto aqui, clientes ativos, a gente duplica como lista mesmos. E a gente faz clientes em fim de contrato esse mês, duplica ele e já coloca fim de contrato no próximo mês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que aí os dois aparecem. Próximo mês. Aqui o ClickUp é todo bugado, né? Show. Aí, agora foi. E a gente faz os dois últimos, que são red flag. E os churns para a gente conseguir acompanhar. Não vai ser toda vez que sai um cliente que você vai vir aqui excluir ele da base. É legal você manter um histórico, até para depois você fazer algumas análises de quantos clientes saem por mês, quantos clientes já rodaram dentro da sua agência. Então tudo isso acaba sendo importante aqui. E aí, você obviamente vai manter ele separado dos clientes ativos para você saber quanto de receita vai entrar no mês. Então, chance. Beleza, aqui a gente tem todas as vistas. A gente pode jogar o board aqui para o final ou pinar todos para aparecerem na frente. Esse board não tem como, ele é uma configuração padrão do ClickUp, então você não vai conseguir excluir ele, mas você consegue deixar os outros que são mais estratégicos todos na frente, que são os que você vai utilizar. Então, beleza. Ativos aqui. O que vai diferenciar cada um deles, tá, pessoal? Vai ser a tagzinha de filtro que você vai colocar. Então, por exemplo, ó, antes a gente precisa vir aqui e criar os status, que é o filtro que a gente vai colocar. Então, a gente tem ativo e inativo. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, as configurações, setar os status e copiar exatamente esses que estão aqui. Então, onde está completo, concluído, a gente vai colocar ativo. Ativo. Aqui a gente pode tirar, pode excluir, porque a gente só quer dois, ativo e inativo. Então aqui inativo a gente sempre coloca o vermelhinho.
E o verdinho que vai ser ativo, a gente aplica. E aí todos a gente pode colocar aqui. Eu vou deixar alguns como inativo e outros como ativo, para quando a gente colocar o filtro vocês conseguirem ver. Esse aqui, por exemplo, a gente pode setar eles como ativo. Fechou. Em ativos, a gente vai vir aqui, todos eles a gente vai colocar algum filtro para poder separar, né? Senão a gente teria uma vista só com todo mundo. Então, aqui a gente vai ser o filtro de status igual a fechado, beleza. Então, ativos a gente vai fazer isso. Churn vai ser exatamente o contrário, então a gente vai colocar filtro também, mas a gente vai deixar somente os vermelhinhos. Confirmar, beleza. Fim de contrato são os clientes que são ativos, status igual a ativo, mas também são clientes em que due date, que é a data final, e aí eu vou mostrar essa organização para vocês, como vocês vão criar, é igual a esse mês. Então, this month, cadê? Aqui. Então, beleza. Fim de contratos igual ao próximo mês é bem parecido com esse primeiro. A gente vai vir em filtros, vai colocar o status igual a um cliente que está verdinho aqui e também um cliente que a due date é next month, mês que vem. Red flag, já vou mostrar para vocês aqui, antes a gente precisa fazer uma configuraçãozinha. O que a gente vai colocar? Aqui são... aqui tem um detalhe importante, galera. Ó. Sempre que você fizer alguma alteração, status igual verdinho, vem aqui embaixo ó, e coloca Alt Save View. Porque senão, toda vez que você voltar, ele volta a estaca zero e não salva o seu filtro. Ele entende que você só queria fazer aquele filtro naquela hora para fazer alguma análise, mas depois é para voltar ao normal. Então aqui é importante, toda vez que você colocar qualquer filtro, a gente vai refazer aqui ao vivo para vocês verem, mas sempre coloca o Alt Save View para ele ir salvando cada alteração que vocês fizerem, beleza? Então aqui mesma coisa, a gente vai colocar o status. Vamos colocar o status verdinho, sempre procura o verdinho, tá? Porque esses nomes em inglês aqui podem te jogar no buraco. E vai clicar no Alt Save. Esse Alt Save você só precisa clicar uma vez, tá? E depois disso, todas as alterações que você fizer, ele já vai salvar automaticamente. Então a gente vai fazendo tudo aqui. Verdinho, salva. Aí tem o fim de contrato no próximo mês também. Então, due date igual próximo mês. Red flag aqui, já vou colocar, mas a gente vai configurar isso ainda. São os clientes ativos que também têm prioridade vermelhinha. E os churns, aqui ó, o autosave que a gente não está fazendo. Aqui a gente fez, no red flag a gente não fez. Então, status verdinho, já clico autosave aqui embaixo. E coloca mais um filtro para prioridade, igual vermelhinho. E por último, churn, vão ser os clientes, aqui já está aparecendo, mas para a gente garantir que não vai ter nenhum bug depois, são os clientes que tiverem saído. Então aqui a gente já tem todos os filtros, agora a gente vai catalogar eles para eles aparecerem em cada um desses filtros. Tá? Então a gente tem exatamente a direção aqui. People, a gente vai colocar todos os envolvidos dentro desse cliente. Então, por exemplo, é um cliente só de tráfego, você vai colocar o gestor de tráfego que está envolvido aqui. É um cliente de uma entrega mais completa de funil, por exemplo, vai ter o gestor de tráfego, vai ter o copywriter, vai ter o design, talvez o atendimento que você pode ter na sua operação. Tudo isso você vai fazer adicionando aqui. Ó. Você vem no maisinho, people, e coloca exatamente quem você quer. Por exemplo, aqui gestor de tráfego, que eu acredito que quase 100% das agências que estão assistindo tenham. Então você coloca aqui e vai envolvendo todo mundo. Então, por exemplo, digita people de novo e vamos supor que tem o copywriter. Coloca todo mundo aqui e aí cada responsável já sabe quais clientes ele está envolvido sem ter que ficar sempre direcionando. Então só vem aqui colocar a carinha dele, colocar a minha aqui, por exemplo, mas já fica de forma catalogada. Fechou? Então primeiro é people, segundo aqui rating que a gente usa também é quão quente esse cliente está, que a gente fala que esse cliente está fogueiro ou não. Vou mostrar para vocês como que fica no nosso. Que é exatamente para a gente acompanhar os clientes que precisam de mais atenção dentro de um determinado período, tá? A gente coloca aqui temperatura e a gente muda aqui para o foguinho.
Como que a gente faz? Quem é o responsável por esse cliente, de quando em quando, você pode definir isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ele vem aqui e atualiza esse foguinho. Se for foguinho 1, significa que esse cliente está super tranquilo, então ele deve estar tendo resultado, ou ele está no inicinho da trajetória dele ainda, ou tem uma relação muito boa com o resultado ok. Então todos os clientes que a gente não precisa se preocupar, eles vão estar com um aqui. Quanto mais subirem esses foguinhos, por exemplo, se for um cliente com 5 foguinhos, vai ser um cliente que a gente já está esperando um churn dele. Então, a gente vai fazer uma ação ali anti-churn, de direcionar muita atenção para ele, de marcar mais reuniões, de ver mais ações, de mobilizar mais pessoas do time para pensar nesse cliente. Então, isso aqui ajuda a gente a ir se direcionando, né, de forma que a gente não precisa ficar sempre perguntando, como está esse cliente, como está esse cliente, como está esse cliente. Mas a gente já bate o olho aqui e já sabe quais clientes que demandam mais atenção. Para quem gerencia uma operação, acaba sendo, né, bastante benéfico ter essa praticidade aqui. E Start Date, Due Date, para a gente gerenciar, assim como a gente estava falando de contrato com funcionários assim, com colaboradores, com parceiros, com PJ, né, que a gente sabe a data de início e a data de término, aqui funciona mais ou menos parecido. Então a gente coloca o Start Date, Due Date para a gente saber quanto que vai precisar renovar um contrato com o cliente. Então essa imobiliária tal, por exemplo, aqui, vamos supor que ela entrou no dia 1º e ela está finalizando o contrato dia 31 desse mês, né? Não vai ter cliente de um mês só, mas para ficar de exemplo aqui, e um que entrou dia 23 agora e vai encerrar no mês que vem. Vou colocar esses dois exemplos para vocês verem os filtros sendo aplicados aqui. Então, a gente, beleza, tem todos os clientes aqui exatamente quando eles assinaram, quando finaliza o contrato, para eu saber que vai ter uma renovação independente de ser automática ou não, e aí aqui a gente vai conseguir mobilizar todo mundo. Então, aqui ele precisa aplicar, provavelmente não estava no auto save ainda. A gente vai colocar o due date para esse mês, porque essa vista que eu quero são só os contratos que finalizam esse mês. Aqui ele já vai salvar automaticamente, e aí beleza. Que a gente pode tirar aqui, pessoal, o agrupado por, para não ficar aparecendo os inativos ali sem nada. A gente vai fazer isso em todos, tá? Vem aqui, tira também. Que aí a gente vai aparecer só os clientes que estão ativos e tem o contrato sendo encerrado naquele mês. Tanto esse mês quanto o próximo mês, para a gente ir acompanhando quais vão precisar de renovação. Tá? A gente pode vir aqui também e colocar a prioridade, baseado no foguinho. Então, se eu estou vendo um foguinho alto, eu já venho e já coloco um urgente nele aqui, para saber que são clientes red flag e que eu vou precisar dar uma atenção maior dentro desse determinado período para não ter um churn que a gente não deseja. Né? E aqui a gente finaliza essa vista de clientes e como a gente gerencia todos os clientes da Avante aqui de forma bem simplificada, bater o olho e saber quais clientes vão seguir, quais clientes não vão seguir, quais clientes precisam de uma atenção, quais clientes estão tranquilos, de forma bastante simplificada e prática. Fechou? Agora a gente começa a entrar no grande ouro, que é o operacional, mas aqui a gente já fechou como a gente toca internamente, tanto as nossas equipes quanto os nossos clientes. Então, internamente aqui, acredito que ficou 100%. E agora a gente vai para um gerenciamento de tarefas do dia a dia. Tinha falado com vocês que implementação que talvez seja o grande ouro, apesar do principal objetivo ser esse acompanhamento diário das tasks diárias, das tarefas diárias. Por quê? Porque implementação, pessoal, a gente, quando um cliente entra aqui na Avante, os primeiros 30 dias deles são templatizados. O que isso significa? Isso significa paz na vida. Porque entrou um cliente, é dar um comando, é literalmente 2 teclas e um enter e o time já sabe exatamente o que precisa ser feito dentro de um range de tempo de 30 dias e é geralmente um período bem nebuloso para o cliente, porque ele quer geralmente tudo rápido. E aí, se você não sabe entregar isso de forma organizada, acaba que ele vai te sugar. Ele vai falar, aí minha campanha, aí minha página, aí meu criativo, e você não tem tudo isso organizado para mostrar para ele, acaba te tornando refém de ficar sobre as vontades dele. Então hoje, quando entra um cliente aqui, a gente digita /template, eu vou mostrar para vocês como fazer e já tem tudo pronto. Fechou? Então a gente começa a entrar agora aqui em operacional. Templates é paz na vida. Criar um modelo a gente vai fazer juntos aqui, que é o template para quando o seu cliente entrar na sua operação, o seu time saber o que precisa ser feito. Até coloquei um adendo aqui, que a gente tem o nosso, eu não vou passar para vocês qual que é exatamente todas as tasks envolvidas nesses 30 dias dos nossos clientes, não dá para passar aqui, mas caso você tiver interesse, na sessão estratégica que eu citei lá em cima, você pode pedir para o nosso time compartilha com você esse modelo pronto para você só copiar e colar. Então, se caso for do seu interesse, só procurar o botão que vai estar provavelmente nessa página e agendar essa sessão estratégica gratuita que a gente consegue compartilhar com você o exato template que a Avante usa para
passar esses 30 dias, né, os primeiros 30 dias com o cliente ali, e a gente depois conseguir dar o play no projeto. Fechou? E sempre que entrar um novo cliente, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai digitar /template e só selecionar na visão Gantt. Agora a gente vai entrar no ClickUp aqui para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Dentro de implementação, pessoal, não são as tasks diárias. Para isso tem outro campo aqui que a gente vai tratar. Implementação são somente os 30, no nosso caso que são 30, né? Mas o período inicial, esse período de setup, né, de pegar acessos, de construir primeira comunicação, primeira página, primeiras campanhas, primeiros estudos, tudo isso vai vir aqui dentro. Então você vai criar o seu. Se você quiser ter acesso ao nosso, é só marcar a sessão estratégica lá que a gente compartilha, mas você vai criar o seu aqui e vou mostrar para vocês com um exemplo para ficar mais prático. Então vai ter implementação. A gente sempre coloca com nomenclatura, pessoal, o cliente aqui antes, tá? Então vou colocar cliente X e aí implementação aqui. Criado essa task, a gente vem aqui dentro dela e cria as subtasks. Então, todo cliente que entra, ele vai ter a própria implementação e tem toda aquela sequência de atividades que vão ser feitas dentro desse grupo de entrega que é a implementação dentro desses primeiros 30 dias que a gente faz aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, alguns padrões aqui, né? Pegar acessos de ferramentas, criar LP, criar copy de criativos, vou colocar só 3 aqui. A gente geralmente coloca o cliente antes aqui, mas para ficar um pouco mais rápido, eu vou colocar só essa primeira como exemplo, que aí vocês conseguem copiar também. Todos ficam assim, tá, pessoal? Cliente X, nome da task. Depois vocês vão entender por quê, porque a gente associa isso aos clientes, fica mais organizado quando eu quero fazer alguma pesquisa de o que está faltando para cada cliente, quando eu estou gerenciando várias implementações ao mesmo tempo. Então, colocar o nome do cliente antes de cada atividade aqui acaba sendo fundamental. Vou fazer isso, vou criar toda a minha sequência de tarefas que vai ser o meu modelo, vai ser o meu padrão, para quando entrar um cliente ele ter exatamente essas entregas. E aí, agora a gente vai clicar nessa tarefa que envolve outras subtarefas dentro. Vamos vir aqui nos 3 pontinhos e transformar em template. A gente vai clicar em template. Aqui eu já tinha criado um, né, para ficar de exemplo para vocês, mas a gente salva aqui e colocar, por exemplo, template, aula, que é isso que a gente está criando aqui agora. Coloca para importar tudo e salvar. Acho que foi. Vamos fazer um teste. A gente digita /template, abre o browser de templates e beleza, tá o template aula aqui. Vamos ver se deu certinho. Usar. Tá carregando, perfeito, deu certinho. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Sempre que entrar um cliente novo, você digita /template, faz exatamente esse passo a passo que a gente fez aqui e ele já vai trazer todas as atividades que precisam ser feitas dentro dos 30 dias. O que é importante você fazer antes de salvar ele como um template? Fazer todas as configurações aqui. Então, quando que geralmente leva cada tempo de cada tarefa, então você vai adicionar aqui o start date e due date, que é data de início e data de término, e você vai colocar isso antes de salvar como template. Então, provavelmente, geralmente leva 30 dias, eu sempre vou colocar aqui 23, né, a implementação como um todo, não uma task específica, mas a implementação como um todo, e vou colocar aqui 30 dias depois. Então, geralmente vai estar aqui no dia 23, né, para ficar exatamente. E aí, beleza, vai estar essa data salva. Vou vir aqui, para pegar acesso ao cliente, geralmente são 3 dias, né? Quinta, sexta e segunda. E vai fazer isso com todas, para quando você salvar com o template, ele também já salvar com as datas, tá? Se você tiver pouca gente no time, você já vai conseguir colocar também quem são os responsáveis. Se só tem um gestor de tráfego, sempre vai ser esse gestor que vai pegar os acessos, sempre vai ser esse gestor que vai construir as campanhas. Se eu só tenho um copywriter, sempre vai ser esse copywriter que vai escrever as páginas, escrever os anúncios, então você já consegue colocar as carinhas aqui também antes de salvar como template, para quando você digitar esse /template e selecionar, ele já vem com tudo, já vem com quem tem que fazer o quê, quando que tem que fazer, com qual prioridade, tudo já configurado, para você não ter que preocupar com nada, não ficar criando uma sequência de 30, às vezes 50 tarefas, igual é o nosso caso no período inicial do cliente, e você consegue ter essa entrega de forma templatizada, só o modelo, digitou /template, já aparece tudo que todo mundo precisa fazer, e por isso que isso é paz na vida, tá, pessoal? Não é, a gente já teve períodos aqui na Avante onde um cliente entrava, a gente precisava ficar lembrando tudo que tinha que fazer, a gente precisava ficar anotando num bloco de notas para poder não perder. Isso
é caótico. Não consigo nem imaginar hoje a vida desse jeito, sem um barra template aqui e o time já saber exatamente o que precisa executar. Fechou? Então essa parte aqui, você pode vir e ver todos os recursos que tem aqui no ClickUp. Não recomendo. Isso aqui já funciona de forma bastante objetiva, sabendo quando tem que executar, quem tem que executar e já é 100% do que precisa para esse período inicial do cliente, que é um período mais turbulento, aquele período em que não está rodando campanha, não está chegando lead, e se o cliente está às cegas do que está sendo feito no projeto dele, acaba sendo bastante prejudicial. Fechou? E passado o período de implementação, agora a gente vai entrar no dia a dia. Já tem tudo separadinho aqui. Primeira recomendação é que isso seja compartilhado na daily, compartilhado na tela mesmo, para todo mundo estar vendo o que está atrasado, o que precisa ser feito, o que não foi feito. Esse senso de responsabilidade que trouxe para vocês lá atrás acaba ficando de forma mais visual quando eu compartilho essa tela com o ClickUp ali na daily. Ao longo do dia, o pessoal vai mantendo atualizado. Então, se eu já peguei uma task, já matei essa task, o seu designer, seu gestor, seu copywriter, ele vai vir aqui e já vai dar como concluído. Então, você não precisa ficar perguntando o dia inteiro para o seu time o que já foi feito, o que está atrasado, se tem alguma coisa agarrada. É só você abrir a tela do seu ClickUp aqui nessa visualização que você vai ter acesso a isso, tá? Então, vamos construir juntos aqui, assim como a gente fez as vistas lá nos clientes para separar os clientes que estão com urgência, os clientes que estão encerrando o contrato, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as atividades. Então, a gente vai ter algumas vistas diferentes para a gente manter de forma organizada, que vai ser a vista de quando que essas tarefas têm que ser executadas. As tarefas de hoje para ser compartilhada na daily, as tarefas de ontem para a gente saber o que está atrasado, essa semana e próxima semana para ter essa previsibilidade e você ter o direito de ficar doente, ter o direito de tirar uma férias e seu time saber o que precisa ser feito. Então a gente vai vir aqui e vai criar algumas tarefas fake, né? Então, acessos, novo cliente, vamos criar outra aqui de criar campanha para o cliente X e outra de construir página cliente Y. Aqui, se quiserem, podem manter a nomenclatura, né? A gente sempre coloca o nome do cliente antes. Vou colocar só no primeiro aqui para lembrar vocês. Que depois vocês podem seguir. Cliente. Boa. Então, fechou. Aqui vão ter várias tasks. Isso aqui começa a ser cada vez mais importante quando tem muitas tarefas de mais pessoas no time. E aí você já vai estar rodando isso dentro da sua empresa quando você começar a crescer bastante. E a gente vai construir as vistas agora. Então, as que vão encerrar hoje, a gente vai vir aqui. A gente já pode usar essa aqui como padrão mesmo. Finaliza com hoje. Vamos duplicar ela para a gente fazer as atrasadas. Nomear. A gente aqui chama de ontem, você pode colocar atrasado se você quiser. Sempre salva. Vamos duplicar para construir o dessa semana. Às vezes está fazendo isso aqui na segunda-feira, você já tem uma visão de o que vai ser feito ao longo da semana, assim como o da próxima semana, para ter um pouco mais de previsibilidade. Esse talvez seja o menos necessário, mas já vou mostrar para você aqui como configurar, para caso você já quiser implementar. Então temos também a próxima semana, e agora é só a gente colocar os filtros, assim como a gente fez lá com os clientes, tá? Então, quais vão ser as atividades de hoje? Vão ser as atividades que a data final, a data de entrega, seja hoje. Deixa eu tirar esse filtro antes para a gente colocar as datas, que aí elas já aparecem. Então aqui essa vai ser hoje, essa vai ser atrasada, essa aqui vai ser dentro dessa semana, mas não hoje. E essa cliente X página. Essa aqui vai ser para a próxima semana. Que aí todas as visões aqui vocês vão ver o exemplo. A gente pode fazer assim como a gente fez lá em clientes também, de pinar aqui, para ficar na frente dessa visualização de board que a gente na Avante aqui não usa, você pode usar na sua, que é aquela visão Kanban, né, para o time ir arrastando as tarefas. A gente aqui não curte muito, mas fique à vontade para usar. Vou passar para vocês exatamente o que a Avante faz na operação dela, que aí fica algo realmente genuíno de que a gente vê funcionar. Então, colocamos aqui cada uma, vamos configurar, né, cada um dos filtros para ficar as vistas diferentes. Então, aqui a data final é hoje. Ontem
mesma coisa, a data final, que chama due date. Aí aqui pode ser qualquer dia, tá, pessoal? Porque, assim, qualquer dia passado, a gente sempre configura com dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele não tem no ClickUp uma visão atrasado, tá? Então, o que a gente faz? A gente dá uma burladinha aqui para a gente conseguir mostrar os atrasados. Explicando para vocês quando, né, mostre as tasks que a data de entrega é hoje ou mais cedo do que hoje, ou seja, hoje ou ontem, antes de ontem, enfim, e não é hoje. Então a gente acaba cumprindo que seja só ontem para trás. E aí aqui vai aparecer, por exemplo, essa aqui era ontem, yesterday. A gente vai vir essa semana, vamos colocar um filtro também de essa semana. Due date is this week. Beleza? Então aparece todos aqui que são para ser entregues essa semana. E na próxima semana, mesma coisa. A gente vai colocar um filtro. Due date next week. Então beleza, ó, agora a gente tem exatamente, a gente vai compartilhar com o time. Ah, não salvou, não está com autosave view. Aqui eu não vou fazer todos de novo, porque tem a gravação, mas você já está pegando a manha de autosave view, né, pessoal? Isso aqui, fique ligado quando a gente for construir o nosso é robusto, assim, a gente construiu isso ao longo de várias semanas testando. Isso aqui encheu o saco um pouquinho, mas é bom que vocês já estão vendo ao vivo, já não vão passar por isso igual a gente está mostrando aqui. Então, vocês vão configurar cada um deles, né, para estar com o filtro certinho, e dessa forma vai faltar a gente colocar ordenado por. Deixa eu colocar aqui. Ah, é legal a gente setar o status aqui antes. O status é o status da tarefa, né? Como que isso aqui vai ser importante para o time, para eles irem colocando e você gerenciando. Então, por exemplo, ó, vai ter o a fazer, vai ter o fazendo. Geralmente a gente usa azulzinho aqui. Vai ter o em aprovação e o feito. São os que a gente utiliza aqui. Ó, deixa eu até abrir aqui a colinha. Então, a fazer, fazendo a aprovação feita. Por quê, pessoal? Seu time, no início do dia, vai ter todos que são para fazer. Aí, vamos supor, seu design vai pegar uma página lá para fazer. Ele vai ir no ClickUp e direcionar ela para fazendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui exatamente como vai ficar. Vamos supor que isso aqui seja o seu gestor de tráfego que tem que pegar acesso com o novo cliente. Se ele está em uma reunião, se ele mandou uma mensagem, se ele está executando essa tarefa, ele vai vir aqui e vai colocar. Acho que não salvou lá, deixa eu configurar de novo. Status. Vamos tentar de novo. Em aprovação. Agora vai. Fechou. Agora foi. Beleza, então se ele está fazendo, ele vai vir aqui e vai colocar fazendo. Vamos supor que seja, por exemplo, o design, que a gente vai agrupar por assign, depois eu vou falar com vocês o porquê. Vamos supor que seja o design cliente Y, tem que construir LP. E aí esse aqui, ele vai estar fazendo. Quando ele finalizar, ele vai te mandar isso, ou aqui pelo ClickUp, ou pelo WhatsApp, pelo Slack, ele vai te sinalizar que ele encerrou. Você pode tornar isso aqui de forma mais automática, de não ter nenhum tipo de comunicação externa, tudo ser através aqui do ClickUp, mas você pode ter algum tipo de ferramenta de comunicação auxiliando você aqui também. No nosso caso, a gente usa o ClickUp em paralelo com o Slack, toda a comunicação do time é feita no Slack, então se alguém finaliza uma coisa, por exemplo, para não esperar eu vir aqui abrir o ClickUp e ver o que o pessoal fez, eles dão um alô no ClickUp, ó, finalizei aquela task lá, dá uma olhada no ClickUp, e aí vai estar aqui em aprovação. Então, seu time ao longo do dia vai ou finalizando as tarefas, né, concluindo, colocando como feito, ou colocando como aprovação. O ideal é que, quando finalize o dia, tudo esteja em aprovação ou feito. A gente sabe que na realidade não é bem assim, sempre fica uma coisinha ou outra sem fazer, você precisa entrar, ver o que aconteceu, mas é o mundo ideal, que no final do dia todas as tarefas de todo mundo esteja em aprovação ou feito. Aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, ó, no agrupado por, e a gente vai fazer em todos eles, porque eles vêm por status, né, mas eu vou fazer no primeiro aqui, depois vocês puxam para o resto, é agrupar por pessoa, porque fica muito mais organizado à vista.
Então, por exemplo, eu vou colocar esse aqui a minha carinha e o outro, vamos supor que seja outra carinha, né? Como eu não adicionei ninguém no time nesse workspace novo, não vai ter ninguém aqui dentro, mas a gente organiza o nosso time dessa forma. Quando a gente abre a daily, a gente compartilha essa tela do ClickUp, igual eu vou fazer daqui a pouco com o time, a gente entra e todo mundo sabe o que o Matheus tem que fazer, o que o Five tem que fazer, o que o Edu tem que fazer, o que a Jess tem que fazer, o que todo mundo tem que fazer, vai estar exatamente as carinhas separadinhos aqui. Então vai ter, por exemplo, 8 tarefas do Matheus, vai ter 6 tarefas do Five, vai ter 7 tarefas do Edu, enfim. Então vai estar exatamente agrupado pelas tarefas de cada um. Aí eu vou vir como que eu faço na nossa daily, tá, pessoal? Eu venho aqui, coloco ontem, aqui vai estar sem o filtro, né? Deixa eu agrupar por pessoa. Aqui, ó. Aqui já dá para você ter uma visão, né? Porque vai ter vários que não estão catalogados quem que é, né? Como se fosse uma pessoa aqui, mas tá tasks de ninguém, basicamente o que está falando aqui. Vamos autosave. E aí eu venho e falo assim, o ninguém, ou no caso aqui o Edu, que é um colaborador nosso, fala, ó, Eduzão, essa aqui, ó, essa task era ontem. Por que ela não está em aprovação e nem concluída? O Edu vai falar, vou ver se é mimimi, vou ver se tem alguma coisa que eu possa ajudar, enfim. E aí falar, beleza, então entendi o porquê não foi feito, hoje vai ser feito, né? A gente faz isso combinado, passo ela para hoje e aí vai estar certinho aqui o que o Edu precisa fazer. Então, no caso aqui, como está ontem, o filtro que a gente vai colocar, que ele não salvou aquela hora, né? Deixa eu colocar aqui. Today or early e is not today. Beleza, como eu tirei aquela lá de ontem, ela vai vir para cá. Vamos sinalizar aqui de novo. Então, vou abrir aqui ontem, vou falar, Eduzão, você não fez essa aqui porque... Então, fechou, ó. Vamos colocar ela aqui para hoje e hoje tem que sair. E aí ela já vem para cá, para as tasks diárias dele. Aqui a gente acabou de mover. Fechou? Essa semana e próxima semana, geralmente a gente não olha nas dailies, tá? Geralmente na segunda-feira a gente bate. Se a gente quiser entrar e eu, por exemplo, quiser ver o que o time planejou ao longo da semana, o que já tem de combinado para entregar para o cliente, tudo isso vai estar aqui, mas a gente bate nas dailies o hoje e o ontem. Então eu sempre entro na daily e falo, pessoal, ó, o que essas testes aqui que não rolaram? Faipão, o que aconteceu? Edu, o que aconteceu? Ou fulano, o que aconteceu? E venho aqui para o hoje, então, ó, pessoal, basear, a gente viu o que não rolou ontem, combinamos aqui de trazer para hoje, ou não rolou porque o cliente falou que vai dar o acesso a uma X ferramenta só semana que vem. Então a gente vai pegar a data, vai jogar para semana que vem, depois vão vir aqui e falar, ó, então beleza, baseado em tudo que a gente conversou, as tarefas de hoje são essas aqui, né? Se tiver algum pontinho para acrescentar, a gente acrescenta. Se não tiver, encerramos a daily e o time já está com a direção do que precisa fazer no dia de hoje e eu não preciso ficar tocando em mais nada. Fechou? Agora a gente vai para alguns detalhezinhos técnicos aqui. Ordenar por, já passei para vocês. Relacionamento é uma coisa bem legal que a gente sempre coloca. Ó, a gente vai vir aqui no mas. Relationship. Cliente. E a gente sempre associa, pessoal, uma task a um cliente. Porque depois a gente salva o histórico. Então, se eu quiser ver, por exemplo, tudo que rolou dentro de um cliente ao longo do tempo de vida que ele estava aqui na Avante, eu consigo, através dessa forma, dessa relação aqui. Isso eu aprendi até com o JP, que é quem deu uma consultoria de ClickUp para a gente há uns anos atrás. E aqui, por exemplo, está vendo 2 clientes que a gente criou lá no nosso exemplo. Então, vou colocar a loja XYZ. Eu sei que essa task, aí ficaria assim no nosso caso aqui, ó. Loja XYZ. Seria exatamente isso aqui, é a forma que a gente gerencia aqui na Avante. Então, loja XYZ eu sei que é desse cliente e catalogo aqui para ficar fácil se eu precisar fazer alguma busca de todas as testes desse cliente. Por que isso é legal, pessoal? Ó, vou voltar aqui. Vou lá em clientes. Esse cliente, será que... é um cliente que caiu. Então, vamos supor, eu quero ver tudo que a gente fez aqui nesse cliente enquanto ele estava aqui dentro da Avante. A gente vai vir aqui nos relacionamentos e, ó, tem acesso ao novo cliente, que é exatamente o que a gente acabou de fazer lá. Só que aí vai ter, tipo, 200 atividades aqui dentro e baseado, filtrado com data, eu posso colocar outros campinhos aqui também, né, se eu vier aqui em editar, e a gente consegue saber tudo o que aconteceu desse cliente. Então, se ele, por exemplo, falar, vocês não entregaram o criativo no dia tal e agora para entregar. Você vem aqui, abre, vê a data que ele está falando e vai ter que criativos entregues. Você entra na data e fala, não, aqui ó, o link do criativo que a gente entregou exatamente no dia certo que era para entregar. Então essa organização traz muita tranquilidade na hora de ter que conferir alguma coisa. Então, voltando aqui, a gente sempre coloca, esse que vamos supor que seja o Dr. Guilherme,
e aí a gente colocaria o nome do Dr. Guilherme aqui atrás, igual a gente fez, enfim. Então a gente sempre coloca esse relacionamento que talvez seja um grande pulo do gato, que a galera não faz, a galera não fala, para você ter essa organização de histórico de atividades que rolaram dentro de um cliente. Aqui a nomenclatura padrão já passei para vocês, geralmente é nome do cliente, tracinho, nome da atividade. A prioridade, a gente sempre faz um uso estratégico dessa bandeirinha vermelha, porque quando está no caos, tudo é urgente, se tudo é urgente, nada é urgente. Então a gente sempre faz de uma forma que a gente consiga colocar o que tem que sair com mais prioridade com amarelinho, e se tem alguma coisa que realmente está explodindo, que se não for entregue hoje vai dar ruim, vai dar churn, o cliente vai vir e vai encher o saco, a gente coloca a bandeirinha vermelha para o time saber que quando tiver uma bandeirinha vermelha é porque realmente tá sinistro, tem que puxar aquilo na frente de tudo, passa na frente, não interessa, não precisa nem perguntar, porque é realmente alguma coisa que vai prejudicar muito a operação, a empresa como um todo. Então, faz esse uso estratégico aqui, o que realmente você sabe que tem que sair, mas não é tão prioridade, coloca como normal, e o low aqui é alguma coisinha que eu lembrei, que pode ser legal implementar lá na frente e tudo mais, mas não tem nenhum tipo de prioridade. Então, fazer essa gestão de prioridades aqui acaba sendo bastante interessante. E, chegando na parte final aqui, existe o time tracked, pessoal. Aqui eu coloquei nu e cru exatamente a nossa experiência com ele. Ele, na teoria, é foda, assim, é excelente, é muito lindo de ver. Na prática, já não é tanto assim. A gente chegou a utilizar ele aqui na época que a gente queria calcular a precificação do nosso serviço. Então, a gente queria saber quanto tempo um design passava fazendo landing page, quanto tempo um gestor de tráfego passava construindo campanha. Então, acabou sendo importante ali em um determinado período, mas a gente descontinuou, hoje a gente não usa mais, porque a gente viu que, na prática, o time acaba não aderindo tanto, fica uma coisa mais engessada do que trazendo um output positivo, mas vou mostrar para vocês aqui, porque sei que tem operações que forçam isso e que querem esse tipo de métrica, ou às vezes até você está num momento de que isso vai ser determinante, assim como foi para a gente na época que a gente queria calcular preço. Então, só você vem aqui no mais, procurar por Time Tracked e colocar ele aqui. Então, toda vez que seu time for iniciar uma tarefa, vamos supor que o Matheus, eu vou começar aqui a acesso do novo cliente loja XYZ. Vou pegar esses acessos, venho aqui e dou play. Dou play, estou executando essa tarefa, acabei, venho aqui e encerro. Então aí foi, o histórico de atividades, então você quer saber se seu time está produzindo muito ou pouco, você quer saber se seu time demorou muito tempo ou pouco tempo em uma determinada atividade, você vem aqui e coloca esse tipo de recurso que vai te dar esse output. Como eu trouxe aqui, na teoria ele é lindo. Quando a gente aprendeu isso aqui, a gente achou, nossa, revolucionário, vai salvar a gente vai saber se o time está trabalhando ou não está, se a galera está de preguicinha, ou quanto que eu invisto em cada um dos clientes. Na prática, acabou não sendo bem assim. Então fica aqui o como utilizar e também a nossa experiência dentro disso. Aqui, pessoal, encerro exatamente a estrutura que a gente utiliza dentro do ClickUp para gerenciar o nosso time, que hoje tem várias pessoas aqui e todas elas são gerenciadas dentro dessa estrutura, e espero que vocês tenham conseguido fazer exatamente um copy-paste e aplicar na realidade da agência de vocês. Qualquer dúvida que tiver, tenta mandar para a gente, pode me chamar no Instagram, pode, através dessa página mesmo, pode ser que tenha algum contato, mas enfatizo aqui que, se você quiser aprofundar não só em ClickUp, mas em uma gestão estratégica da sua agência para crescimento, para aumentar ticket médio, para liderança, para modelos de negócio, tudo isso a gente aborda dentro de uma consultoria gratuita, que você pode ter ela comigo ou com alguém do nosso time, procurando um CTA que deve estar nessa página, fazendo a sua aplicação, e se você for selecionado, a gente caminha para próximos passos para bater esse papo. Fechou? Espero vocês lá e um forte abraço.